Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 14 policiais militares que faziam a escolta do empresário conhecido como delator do PCC, Vinícius Gritzbach, foram presos numa operação da Corregedoria em São Paulo. Um outro PM foi preso suspeito de ser o autor dos disparos que mataram Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo em novembro. O suspeito de atirar em Gritzbach é este homem de camiseta azul e boné que aparece nas imagens de uma câmera de monitoramento logo depois da execução do empresário. Ele é um dos homens que fugiram num ônibus urbano. Para chegar ao assassino do delator do PCC, o Serviço de Inteligência da Polícia quebrou o sigilo telefônico e analisou informações de antenas de celular para determinar que o PM estava no local do crime. O empresário, conhecido como delator do PCC, foi morto com 10 tiros de fuzil no dia 8 de novembro do ano passado, em frente ao terminal do Aeroporto Internacional em Guarulhos. Um segundo atirador já foi identificado, mas ele ainda não foi preso. A polícia ainda não sabe quem mandou matar Gritzbach. Na operação de hoje, outros 14 PMs foram presos. Todos teriam feito em algum momento escolta privada para o empresário. Os policiais militares sabiam dessas condutas criminosas antes e ainda que o Vinícius ainda continuava realizando. Foi o fato preponderante aí que fez com que a Polícia Militar, a Corregedoria, pudesse solicitar o pedido de prisão. Os PMs são suspeitos de fazer parte de um esquema em que policiais vendiam informações sigilosas para a facção criminosa PCC. O objetivo era evitar perda de dinheiro e prisões de integrantes do crime organizado. Até o momento não temos nenhum indicativo de que os policiais militares da escolta tenham relação com o atirador. Por enquanto não temos isso. A Polícia Civil divulgou no fim da tarde que prendeu a namorada de Cauê Coelho, que, segundo a investigação, foi o olheiro que deu informações sobre o desembarque de Gritzbach no aeroporto. A mulher foi identificada como Jaqueline Leite Moreira. Depois do que aconteceu no dia 8 de novembro, o Cauê vai para a casa dela. De lá eles partem para um motel, onde passam a noite. No dia 9, ele entrega o celular dele para ela. Tá? Ela diz que não sabia o que ele tinha feito. E então ele desaparece. Jaqueline vai responder por tráfico de drogas. Ela que vende e entrega as drogas que o Cauê mantinha no apartamento. Cauê foi o primeiro suspeito identificado. Ele está foragido e teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Outras 2 pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Gritzbach seguem presas. Matheus Mota, que teria fornecido os carros usados no crime, e Matheus Brito, que teria levado o olheiro Cauê para se esconder no Rio de Janeiro. Além da violência provocada pela disputa entre facções, quem circula pelo Rio de Janeiro tem mais um motivo para se preocupar: as barricadas montadas pelo tráfico. Na Zona Norte, um motorista de aplicativo e uma passageira foram ameaçados ao tentar passar por uma dessas barreiras. As câmeras dentro do carro mostram quando o veículo entra numa rua e precisa parar por causa de uma barricada. Sem poder seguir em frente, o motorista dá meia volta e tenta seguir por outro caminho, mas logo é abordado por criminosos fortemente armados. A passageira se desespera. Abaixa o vidro, moço. Abaixa o vidro, moço. A passageira sai do carro. O motorista tenta se justificar e é ameaçado pelos criminosos. São minutos de tensão sob a mira de fuzis. Depois de muitas explicações, motorista e passageira são liberados. As imagens foram feitas perto da estação de trem de Cordovil, na Zona Norte. A via é um dos acessos ao Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidades mais violentos da cidade. A Polícia Civil investiga o caso. É importante que a gente tenha uma legislação que coíba esse tipo de conduta, porque as pessoas que são presas ali, eles acabam não ficando de fato punidas pelo Poder Judiciário. Então é importante que a gente tenha uma revisão no Código Penal, que é de 1940, e as condutas sejam exatamente tipificadas. O registro foi feito no fim do ano, mas só foi divulgado agora. Depois do susto, o motorista de aplicativo abandonou a profissão.
A construção de barricadas tem se espalhado pelo rio e dificulta a circulação de moradores e das forças de segurança. Só no ano passado, mais de 7.700 toneladas de barreiras foram retiradas das ruas. A Polícia Militar do Rio é a única do país a contar com um grupamento específico para o serviço. Hoje, policiais e agentes da prefeitura reabriram os acessos ao Morro do Dendê, na Zona Norte. Ninguém foi preso. Então a gente não pode admitir que em determinados locais a segurança pública não vai se fazer presente. Vai se fazer sim. Veja agora outras notícias de hoje. Presidente Lula sanciona a reforma tributária. Depois de onda de desinformação, governo publica medida provisória que proíbe taxar o Pix. Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Chuvas de verão causam alagamentos em São Paulo e cidades de Santa Catarina decretam emergência depois de temporal. Ministros de Israel adiam votação dos termos de acordo de cessar-fogo com Hamas. E no futebol, com o entrosamento de campeão, Palmeiras vence Portuguesa na abertura do Campeonato Paulista. Maurício! Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O prato feito popular PF ficou quase 6,5% mais caro. O dado é de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas a pedido do Jornal da Record. Veja agora o impacto desse aumento no bolso dos moradores de várias regiões do país. Hora do almoço e os restaurantes já estão prontos para receber os clientes. O prato feito aumentou porque alguns dos principais ingredientes tiveram altas significativas no ano passado em todo o país. Nós vamos dar um giro por São Paulo e outras capitais para saber como esse aumento tem impactado restaurantes e também o bolso dos clientes. Eu tenho buscado, pelo menos na parte da noite, fazer mais refeições em casa e tentar alternar ali, principalmente nas carnes. A gerente deste restaurante fez adaptações no menu para manter a qualidade e os preços. A carne aumentou muito, então a gente teve que dar uma redistribuída entre o frango, carne, introduzir novas coisas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas para o Jornal da Record mostra que houve um aumento de quase 6,5% no valor do prato feito em 2024. O maior vilão foi a carne bovina, com um aumento de mais de 18%. Em seguida, o frango, com mais de 7,5%. E o arroz, que subiu quase o mesmo percentual. Mas nem tudo ficou mais caro. O feijão, por exemplo, caiu 4,54%. Toda alternativa que puder impactar menos possível na vida do consumidor, vale a pena. No Rio de Janeiro, a solução para driblar essa alta no preço dos alimentos foi encontrada no mar. Esse restaurante, por exemplo, decidiu usar o peixe como principal proteína do prato feito, substituindo a carne bovina e o frango. E a mudança deu certo. A refeição aqui sai por R$ 19,90. O PF conta ainda com porções de arroz, feijão e uma salada. A ideia surgiu no fim do ano passado e não deve sair do cardápio tão cedo. Com um prato bem acessível, saboroso, fresco, saudável, né? E quem não gosta de comer bem e pagar pouco? Mais nutritivo e barato, isso aí, excelente. Para esse economista da Fundação Getúlio Vargas, a substituição dos alimentos é uma das formas para aliviar o bolso do consumidor. Tem bairros que são mais caros do que outros, então a melhor forma do consumidor economizar é fazendo a pesquisa de preços. Arroz, feijão, macarrão, salada e uma proteína. São os ingredientes do prato feito. Nesse cardápio, o que mais aumentou foi a proteína. Aqui você come um frango assado de R$19. Tem lugares que 25, 26. Quando bota até o fim do mês, pesa, né? O PF com frango ainda é o mais em conta em Salvador. Custa em média R$20. Quando o consumidor escolhe carne bovina, o valor do prato vai a R$30. Os donos de restaurantes dizem que não repassaram o reajuste de quase 20%. Por isso tiveram que criar alternativas para não sair no prejuízo.
A dona conta o jeitinho que deu para não deixar os preços indigestos. A gente diminui um pouco a porção, o que a gente mais quer é não mexer nos valores para não perder a clientela, entendeu? Em Campo Grande, há 11 anos, esse estabelecimento trabalha apenas com o prato feito. E a clientela é fiel. Trabalho aqui perto, vem sempre aqui. A refeição é preparada e rapidamente servida. Por aqui a gente encontra duas opções. Um prato feito mais simples, que sai por R$18, e este bem mais farto, que custa R$27. Essa foi a alternativa encontrada pelo restaurante para tentar driblar a alta dos alimentos, sem perder os clientes. Aquele dinheiro está meio contado. Então, se a gente repassa o valor da refeição, ele fala, não, eu vou ter que almoçar só 15 dias. Foi enterrado na cidade de Xangrande, em Pernambuco, o delegado assassinado a tiros em São Paulo. Parentes e amigos foram se despedir do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, que foi morto numa tentativa de assalto em São Paulo. A prefeitura de Xangrande decretou luto oficial de 3 dias. A temporada de tempestades de verão já começou e provoca estragos em várias regiões do país. Em São Paulo, uma chuva forte no fim da tarde colocou a cidade em estado de alerta. A Marcela Varasquim atualiza as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Celso, Cris, boa noite a todos. Foi um temporal típico de verão. Uma chuva forte e rápida, mas agora há pouco, inclusive, voltou a chover forte novamente aqui na zona norte de São Paulo, onde nós estamos. A chuva atingiu várias regiões da cidade, o que gerou alagamentos e deixou muita gente ilhada. Nem mesmo o Minhocão, como é chamado o elevado Presidente João Goulart, escapou. As duas pistas ficaram alagadas e o trânsito chegou a ser interrompido. Mais de 45 mil pessoas estão sem luz, segundo a concessionária de energia. Transtornos também em Osasco, na Grande São Paulo. Um motorista perdeu o controle da direção durante o temporal e caiu em um córrego. Ele foi levado ao hospital pelos bombeiros com um ferimento na boca e está fora de perigo. Aqui na capital tem reflexo também no trânsito. A CET chegou a registrar um pico de 664 quilômetros de congestionamento. Celso e Cris. Obrigada, Marcela. Vamos ver agora como é que está a situação em Belo Horizonte, onde um forte temporal alagou as ruas da capital mineira. Imagens gravadas por moradores mostram uma rua completamente alagada em Belo Horizonte. A água dificultou a circulação de carros e motocicletas. Este morador preparou uma boia para resgatar os pedestres que ficaram ilhados. E em Santa Catarina foi decretado estado de emergência em 5 municípios por causa dos estragos causados pelas chuvas. Em Florianópolis, houve pelo menos 10 deslizamentos. Vamos até lá, onde a repórter Susan Rodrigues traz as últimas informações ao vivo. Boa noite, Susan. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Chove intensamente aqui na capital catarinense, viu? E diversas ruas ainda estão inundadas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado, eles receberam chamados sobre deslizamentos de terra e também chamados para resgatar pessoas ilhadas. No litoral norte, em Balneário Camboriú, choveu 24 milímetros e, de acordo com as informações, em 24 horas, o esperado para todo o mês de janeiro. Em Camboriú, os bombeiros atenderam pelo menos 25 ocorrências. A água invadiu as principais avenidas que ficaram bloqueadas. Aqui na capital, há carros parados no meio da inundação. A enxurrada tomou conta dos centros comerciais. Aqui há muitas regiões com bastante centros comerciais, pessoas ficaram ilhadas nesses prédios e, de acordo com as informações, foram registrados deslizamentos de terra e quedas de árvore também aqui na capital. Nós não temos informações de feridos, mas, claro, seguimos monitorando a situação por aqui, viu? Eu volto com vocês. Obrigado, Susan, pelas informações.
Temporais e chuvas intensas marcaram a primeira quinzena de janeiro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. O que nós podemos esperar para o restante do mês? Segue o verão chuvoso? Sim, Cris. Vem mais corredores de umidade e picos de calor. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. Em Santa Catarina, há riscos de novos transtornos amanhã. A chuva se mantém persistente e volumosa. A disponibilidade de umidade na atmosfera, combinada com o calor, vai provocar bastante chuva em grande parte do país nesta sexta-feira. Em Florianópolis, São Paulo e em Belém, chove desde a madrugada com alerta de temporais à tarde. Os volumes de chuva podem causar alagamentos. O tempo segue abafado, com máximas entre os 28 e os 29 graus. Hoje, o Maranhão foi o estado que mais registrou chuva. Nas imagens de satélite, esses pontos coloridos mostram onde chove neste momento. Amanhã, a umidade da Amazônia espalha instabilidades sobre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Sexta-tarde, com 34 graus em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Em Brasília, faz 26. Em Teresina, 32. E até 29 em Manaus. Tempo delivery. O Fernando é de Goiânia, Goiás. Oi, Fernando, bem-vindo. O volume de água diminui nos próximos dias, com chuva apenas à tarde. No sábado, tem chance de temporais. As máximas sobem até os 28 graus. A Marli é de Ji-Paraná, Rondônia. Boa noite, Marli. Até o fim de semana, a chuva forte e volumosa a qualquer hora pode provocar deslizamentos. Fique atenta aos alertas. O tempo segue abafado, com termômetros à tarde entre os 26 e os 30 graus. Poste seu pedido nas redes sociais para participar. Coloque o nome da cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Ainda hoje, presidente Lula sanciona a regulamentação da reforma tributária. E no futebol, a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista. Cerimônia de posse de Donald Trump deve seguir a tradição e vai ocorrer sob temperaturas congelantes. Você acompanhou aqui na Record a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista. E a estrela do meio-campo, Maurício, brilhou ao marcar os gols do jogo. Hoje, quem está aqui com a gente é a Duda Gonçalves. Oi, Duda, boa noite, bem-vinda. O Palmeiras mostrou que vai mesmo em busca do tetracampeonato, é isso? Boa noite, Cris, Celso. Boa noite para você também. Sem dúvida, o time do técnico Abel Ferreira dominou a partida e não deu muitas chances à Portuguesa. O jogo mostrou que a grande qualidade do Verdão foi a fragilidade da Lusa. Entrosamento. Foi o que faltou à Portuguesa na estreia. Dos 11 titulares contra o Palmeiras, 8 vestiu a camisa da Lusa pela primeira vez. É difícil colocar esses caras no mesmo padrão físico e montar um time taticamente forte para enfrentar o grande time do futebol de São Paulo da atualidade, que é o Palmeiras. Mas eu acho que a Portuguesa não fez feio na estreia, não. Entrosamento é quando o time é muito bem organizado, tão treinado que é possível fazer um passe para o companheiro sem olhar para ele. Porque você já sabe onde ele vai estar. Mas claro que isso leva tempo. E essa é a vantagem do Palmeiras. A base do time joga junto há 5 anos. O resultado desse entrosamento antigo foi visto na estreia. Marcação-pressão e a finalização de Maurício. Troca de passes rápidas e uma assistência perfeita de Marcos Rocha para Maurício fazer de novo e fechar o placar em 2-0. Gol do Palmeiras! E é impossível a gente não destacar o jogo que o Maurício fez. Eu acho que essa é a melhor notícia para a torcida do Palmeiras logo na estreia do campeonato. O Maurício vai dar uma competitividade por um lugar no time, com o Veiga, com o próprio Rios, que qualquer time gosta. O atual tricampeão paulista mostrou força na estreia em busca do tetra. E o entrosamento entre time e torcida também segue em dia para fazer do Palmeiras o time a ser batido no campeonato.
Daqui a pouco eu volto com os gols de Red Bull, Bragantino e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Cris, Celso. É já, Duda. Veja a seguir. Ventos perdem força e ajudam bombeiros a apagar incêndios na Califórnia. Governo publica MP que proíbe impostos ou taxas sobre pagamentos via Pix. Após anúncio de acordo entre Israel e terroristas do Hamas, autoridades israelenses adiam votação dos termos de cessar-fogo. Nos Estados Unidos, os ventos diminuíram, o que ajudou no combate aos incêndios na Califórnia. Os bombeiros ainda enfrentam 2 grandes focos. Em um deles, apenas 20% está controlado. As chamas avançam rapidamente sobre as casas. Nos locais por onde o fogo passou, as áreas estão irreconhecíveis. Em algumas regiões do sul da Califórnia, o alerta vermelho de alto risco deve ser retirado nas próximas horas. Mas ventos fortes ainda podem voltar. Precisamos estar preparados, alertou a chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. A previsão é que os moradores só devam ser autorizados a voltar para casa ou ver o que sobrou em uma semana. Mais de 82 mil pessoas estão fora de casa e a ajuda é fundamental. As doações chegam em centros de coleta, como este aqui no coração de Hollywood, que recebe e separa alimentos, produtos de higiene e roupas para entregar nos abrigos. A brasileira Isadora teve que sair de casa. Uma experiência que não foi nova para ela. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi no Rio Grande do Sul, eu acho que eu teria demorado um pouco mais de tempo. Mas é uma sensação de... Cara, o que está acontecendo? Violência disfarçada de diversão. Aqui no Brasil, criminosos exibem armamento pesado e dão tiros para o alto durante festas em comunidades controladas pelo tráfico. Os disparos geralmente não têm alvo definido, mas se tornam balas perdidas, que colocam em risco a vida de moradores. Só nas últimas 4 semanas, pelo menos 20 pessoas foram vítimas de balas perdidas no país. 8 morreram. Quando o tiro não acerta o alvo desejado, ele vai parar em algum outro lugar. É de se esperar que um tiro de fuzil possa trespassar uma parede, possa trespassar um telhado, possa atingir quem não necessariamente está no confronto. Quer dizer, a pessoa não era parte daquele tiroteio, a pessoa não era parte daquela dinâmica e ela foi quase que como uma vítima colateral, digamos assim, né? Foi quase como um acidente. As balas perdidas são disparadas, na maioria das vezes, em confrontos de criminosos com a polícia ou entre grupos rivais. Mas os tiros para o alto durante festas em áreas dominadas pelo crime estão cada vez mais frequentes. Cercado de muitas pessoas, este homem atira durante um baile funk em São Paulo. Aqui, uma arma de grosso calibre é exibida na rua, em meio à multidão. A ostentação de armas e os disparos de tiros passaram a fazer parte da rotina em festas nas comunidades controladas por traficantes. Esse registro é no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Quando a gente fala dessa ostentação chegar ao ponto de um disparo sem motivação, né, sem justificativa, é especialmente grave. Isso é um crime, né, o disparo imotivado e ilegal de arma de fogo. As pessoas precisam ter a consciência de que mesmo um disparo para o alto, essa bala ela sobe e ela desce com muita energia. Essa mulher mostra as cápsulas recolhidas na frente da casa dela, em uma comunidade da zona norte de São Paulo, depois de um baile funk na noite de Natal. Pelo menos uma pessoa foi atingida por um dos disparos. Uma moradora também estava lá comemorando na sua área, lá com seus familiares, e um desses tiros pegou no peito dela, perfurou o pulmão e atingiu a mão. Além dos transtornos provocados pelo som alto, fogos de artifício, tráfico e consumo de drogas, as festas são uma ameaça à segurança dos moradores. A gente, como morador, tem o direito de ir e vir e a gente vai cobrar, a gente é ameaçado ainda. Disparos para o alto como forma de comemoração tem sido algo comum em diversos lugares, sobretudo nas periferias das grandes cidades. Mas o que esses atiradores parecem não perceber é o perigo que está associado a isso.
Essa situação de baile funk, onde o tipo de armamento é um armamento mais pesado, um calibre de uso restrito, que normalmente só o Exército tem, a gente está falando de um projétil com uma capacidade de penetração muito maior. O tiro de um fuzil pode percorrer até 3 quilômetros de distância, dependendo de fatores como o vento e ângulo do disparo. Esse é equivalente ao 45 graus, né, que eles fazem o disparo para cima. Então tem a angulação aqui que vai acabar atingindo alguém ou algum objeto do outro lado. Nas últimas 4 semanas, pelo menos 20 pessoas foram vítimas de balas perdidas no país. 8 morreram. Quem mora em meio ao fogo cruzado vive com medo. Está cada vez pior, é assustador, ainda mais sabendo que teve uma pessoa que já foi atingida. Então assim a gente fica com medo, acha que pode ser o próximo. Produtos alimentícios e medicamentos são vendidos no Brasil com um tipo de corante vermelho que já foi banido pelos Estados Unidos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que a substância não oferece riscos à saúde humana. O colorido das balas de goma enche os olhos e dá água na boca. Os corantes são os responsáveis por esse efeito. Na prática, ajudam a vender mais. Muitas vezes, o que tem nos pacotes que vão para o carrinho passa despercebido. São 4 netos, né? Então, os menorzinhos, a gente, né, acaba fazendo mais os gostos, porque o que eles querem é guloseimas. Nesta semana, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos proibiu o uso de eritrosina, um corante artificial vermelho. Em testes, camundongos que receberam altas doses da substância tiveram tumores. É uma lei intencionalmente muito rigorosa que estabelece o seguinte: independentemente das condições de estudo, se houver aparecimento de câncer em animal, você deve proibir o uso do aditivo. Aqui no Brasil, a eritrosina ou corante vermelho número 3 é usado em alguns tipos de medicamentos e alimentos. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um aditivo permitido e que não oferece risco à saúde humana. Estudos realizados com pessoas e com animais não demonstraram efeitos nocivos. Balas, cereja em calda, levam esse tipo de corante. Sobre a proibição americana, a Anvisa diz que a ocorrência de câncer em ratos está ligada a um mecanismo hormonal específico dessas cobaias. Os organismos são totalmente diferentes e as doses que foram aplicadas são muito exageradas, né? Não se comparam às doses que você encontra do corante nos alimentos. 400 mil brasileiros já tiveram a íris fotografada em troca de R$ 580. Eles concordaram em participar de um projeto para criar uma espécie de documento digital. Mas essa medida é alvo de investigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa fila num shopping em São Paulo não é para comprar, e sim para vender. As pessoas foram atraídas por um anúncio que paga R$ 580 em criptomoedas por uma foto da íris. A imagem é captada por uma câmera chamada Orbe e faz parte do projeto para criar uma espécie de novo documento digital e assim diferenciar humanos de robôs e inteligência artificial. A Luana está desempregada e mesmo sem saber como vão usar as informações captadas, concordou em vender a foto da íris. Te preocupa? É um pouco, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. O chefe da empresa de verificação no Brasil afirma que, após a geração do código, as imagens são apagadas. As informações são usadas pela empresa em algum lugar? De forma alguma, as informações elas são de propriedade de cada usuário. Nenhuma informação pessoal fica com a empresa. Mas, segundo este especialista, se o vazamento de dados ocorrer, o dano pode ser irreparável. O grande risco aqui, ele é irreversível, porque ao contrário de uma senha, que quando ela é vazada, você pode alterar ela, a sua íris é única. Se ela for vazada, você não consegue alterar. No Brasil, a verificação acontece apenas na cidade de São Paulo, em 38 centros montados em shoppings, lojas de rua e hipermercados. 400 mil pessoas fizeram o procedimento desde que começou em novembro.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados investiga o tratamento das informações biométricas registradas pela empresa. A ANPD informou que a empresa encaminhou os documentos solicitados e que ainda analisa o processo. A empresa de tecnologia afirma que mais de 10 milhões de pessoas já passaram pela verificação da íris em 39 países. Porém, Portugal e Espanha proibiram o procedimento e baniram a empresa dos países. E a Alemanha pediu que a empresa apagasse todos os registros já coletados. Tudo que nós preenchemos, aceitamos sem ler na internet, no digital, no físico, apresenta um grande risco. Neste caso, da venda da íris, quando você faz esse cadastro, essa leitura, tirando uma foto do seu rosto e fotos dentro do seu olho, você tem um grande risco do vazamento desses dados. Um fazendeiro condenado por mandar matar auditores fiscais em 2004 no interior de Minas foi preso hoje no Rio Grande do Sul. Norberto Mânica foi encontrado em Nova Petrópolis, interior gaúcho. O fazendeiro estava foragido desde 2023. Ele e o irmão, Antério Mânica, foram condenados por mandarem matar 3 auditores fiscais e um motorista durante uma fiscalização em fazendas da família em 2004. O crime, conhecido como a Chacina de Unai, completa 21 anos no próximo dia 28. 7 pessoas foram condenadas por envolvimento no ataque. A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar 2 criminosos que invadiram um apartamento em Copacabana. A dupla furtou R$600 mil em joias e dinheiro. Os criminosos entram com facilidade e seguem até o elevador. Pouco tempo depois, descem com uma mala carregada de dinheiro e joias. Os moradores não estavam no apartamento invadido. Uma perícia foi feita no local. A dupla ainda não foi identificada. No noticiário internacional, o governo de Israel vai votar os termos do acordo de cessar-fogo para a libertação dos reféns levados pelos terroristas do Hamas. A previsão é de que a trégua comece a valer no domingo. A principal rodovia que corta Tel Aviv foi bloqueada por manifestantes que pediam a validação do acordo para a libertação dos sequestrados. Em Jerusalém, também houve bloqueios. Os manifestantes foram retirados da via à força pelos agentes de segurança. Mais cedo, israelenses marcharam com caixões falsos cobertos com a bandeira do país. Eles temem pela vida de soldados e reféns e são contra a libertação de prisioneiros palestinos. Segundo a imprensa israelense, ministros devem se reunir amanhã para discutir o acordo. Mas a votação do Gabinete de Segurança e do governo de Israel sobre os termos da trégua pode ficar para sábado. A expectativa é de que haja maioria para a aprovação e de que o cessar-fogo entre em vigor no domingo. Para esta especialista em Oriente Médio, o chamado efeito Trump ajudou a acelerar o processo. Sanam Vakil explica que a atitude mais linha dura do republicano foi eficaz. Ele cobrou a libertação dos reféns antes da posse. É preciso dar crédito a Trump, disse a especialista. Mesmo depois de ter sido anunciado, o acordo ainda passa por ajustes. Segundo a imprensa americana, um dos impasses estaria relacionado a como vai ser a distribuição das forças israelenses ao longo do corredor que divide Gaza e o Egito. Outro seria sobre a libertação de terroristas que Israel não aceita soltar. Enquanto isso, Israel realiza operações contra o terrorismo. Nas últimas 24 horas, o exército afirma ter atacado 50 instalações do Hamas e da Jihad Islâmica em Gaza. A presença de um enviado do presidente eleito dos Estados Unidos no Oriente Médio foi fundamental para o anúncio do acordo entre Israel e os terroristas do Hamas. Um empresário americano, sem experiência diplomática, assumiu o papel de um dos principais negociadores do acordo de cessar-fogo. Steve Witkoff, um bilionário do ramo de imóveis, foi o enviado de Donald Trump ao Oriente Médio. Em Doha, no Catar, o empresário se juntou a Brett McGurk, diplomata enviado pelo presidente Joe Biden. Juntos, eles teriam pressionado representantes do Hamas para que aceitassem os termos do acordo. Para o embaixador de Washington em Israel, Jack Lew,
A união de forças entre o atual e o futuro governo americano foi definitiva para acelerar o processo. Embora o presidente Joe Biden tenha apresentado o plano para libertar reféns e interromper os ataques em maio do ano passado, autoridades do Oriente Médio confirmaram que o acordo só foi aceito agora por conta da eleição de Donald Trump. O alerta do futuro presidente de que os Estados Unidos iriam retaliar os terroristas caso o Hamas recusasse a proposta teve o efeito esperado. Quem procurou um financiamento de imóvel com a Caixa Econômica Federal nos primeiros dias deste ano encontrou novas taxas de juros. Assunto para a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. Está mais caro porque as taxas de juros estão mais caras para comprar um imóvel? Subiram as taxas sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Os juros do crédito imobiliário da Caixa, responsável por quase 70% dos financiamentos no país, aumentaram de 1 a 2 pontos percentuais. A mudança afeta os financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que são destinados a imóveis com valor superior a R$ 350 mil. Até o ano passado, a taxa estava entre 9% e 10% ao ano, mais TR, a taxa referencial. A partir desse ano, os juros ficam entre 11% e 12% ao ano, mais TR. Vamos ver o que isso representa nesta simulação aqui. Um imóvel de R$ 600 mil, com 30% de entrada e considerando a menor taxa, em 2024, teria uma prestação mensal de R$ 4.100. Neste ano, a prestação seria de R$ 4.800. Ô, Pati, quanto o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida? As taxas estão mantidas? Estão mantidas sim, Cris. Nesse caso, as taxas não mudaram. O programa Minha Casa Minha Vida usa os recursos do Fundo de Garantia e financia imóveis com valores abaixo de R$ 350 mil. As taxas permanecem as mesmas, entre 4% e 8,6% ao ano. Os prazos de pagamento também não tiveram alterações e vão de 120 a 420 meses. Lembrando que o programa é voltado para as famílias com renda bruta de até R$ 8 mil mensais. Cris, Celso. Valeu, Pati. Uma tecnologia israelense tem sido fundamental para salvar vidas de reféns e capturar criminosos em ambientes fechados. É um equipamento que capta os sinais de vida, como respiração e os movimentos do corpo. As imagens são das câmeras corporais do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, o GAT. Os agentes foram acionados depois que um homem começou a atirar para a rua de dentro de casa. Eles prendem o equipamento Shaver no teto do andar de baixo. A ferramenta detecta que o homem está sozinho. Então, os policiais estouram a porta e prendem o suspeito. A mesma tecnologia foi usada em Osasco, quando um guarda municipal matou o secretário adjunto de segurança e se trancou no gabinete da prefeitura. Explosivos chegaram a ser instalados numa das portas. O equipamento foi colocado na parede da sala ao lado e identificou que apenas o guarda se movimentava. Está em movimento dentro do cômodo. Ele se entregou depois de quase 2 horas de negociação. Levanta a mão, levanta a mão. As ondas de rádio de baixa frequência conseguem identificar tudo o que há do outro lado da parede. Informações importantes que servem de base para definir a melhor estratégia para agir e controlar a ocorrência. A tecnologia é usada em casos delicados, como situações com reféns. O equipamento é fundamental para garantir o sucesso das operações. O dispositivo surgiu para localizar vítimas de desastres e passou a ser usado em situações de guerra. No Brasil, foi essencial em 185 ocorrências. No ano passado, ajudou a salvar a vida de 24 pessoas, como a de um bebê que era ameaçado pelo próprio pai. Como nós não temos a visão de dentro daquele cômodo, ele vai subsidiar o nosso comandante com informações. E aquelas informações são diversas, pode ser tanto de objetos dentro do quarto, quanto de posicionamento de pessoas dentro de um quarto, até o momento da entrada naquele cômodo, naquele ponto crítico.
O presidente Lula sancionou hoje a regulamentação da reforma tributária. Vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Agora vamos à implantação, que ainda vai ser paulatina, não é isso? Sempre aos poucos, viu, Cris? Boa noite para você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. A medida foi aprovada com vetos pelo presidente Lula em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a presença de ministros, representantes da equipe econômica, os relatores da proposta no Congresso Nacional e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não compareceu. Hoje é um dia de agradecimento aos deputados e senadores, aos relatores que participaram na Câmara e no Senado. Porque o que está aprovado hoje, gente, o que está aprovado hoje é que quem entende de história e quem entende de política sabe que só é possível aprovar uma coisa dessa magnitude no regime autoritário. No regime democrático era humanamente impossível aprovar. Essa reforma só foi possível porque houve uma compreensão da sociedade brasileira de que o atual sistema tributário não poderia mais vingar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as mudanças não vão ser perceptíveis no curto prazo, mas que a reforma será um legado. O último relatório do Banco Mundial coloca o atual sistema tributário, que deixa de vigorar, entre os 10 piores do mundo. Já só tem 6 países com um sistema tributário pior do que o brasileiro. A sanção da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo marca o fim de um esforço político de 40 anos para concretizar um novo sistema de cobrança de impostos no Brasil. O projeto foi sancionado com trechos vetados em 17 artigos da lei. Segundo o governo, são de caráter técnico e não mudam o mérito da proposta. De acordo com o secretário da Reforma Tributária, a alíquota padrão deve ficar em torno de 28%. Com isso, o Brasil passaria a ter o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Nós estamos dizendo que a alíquota será essa, dizendo que a projeção com os dados que nós temos hoje apontam para uma alíquota desta ordem. No novo sistema tributário, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS vão ser substituídos por 2 impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços dos Estados e Municípios, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços de competência da União. A regulamentação determina a isenção total de impostos para alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, carnes, pão, açúcar, manteiga, leite, entre outros itens. Por outro lado, refrigerantes vão ter uma cobrança adicional. Também há uma tributação específica para famílias de baixa renda, que vão ter direito a cashback no gás de cozinha de até 13 quilos e em contas de energia. A transição para o novo sistema tributário começa em 2026 e deve terminar em 2033. O governo editou uma medida provisória que reafirma a proibição da taxação do Pix. As transações via Pix já são livres de taxas ou impostos. Agora, o governo federal publicou uma MP para evitar cobranças indevidas no futuro e pôr fim às fake news sobre o assunto. De acordo com o texto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma prática abusiva um preço superior para pagamentos via Pix à vista. Ou seja, o preço no Pix pode ser menor ou igual ao pagamento em dinheiro, mas nunca maior. A medida provisória também cria um canal de orientação e recebimento de denúncias de ilegalidades e crimes contra o consumidor. A MP precisa ser votada pelo Congresso em até 120 dias depois da publicação, para não perder a validade. A medida provisória faz parte da reação do governo federal à onda de desinformação que se espalhou pelas redes sociais depois que a Receita Federal ampliou a fiscalização sobre as movimentações via Pix. As fake news sobre cobrança de impostos e taxas nesse meio de pagamento continuaram mesmo com os esclarecimentos do governo, que ontem decidiu anular a norma. Não temos que ter medo de enfrentar a mentira. Nós não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de político
que, na verdade, tentaram dar um golpe nesse país dia 8 de janeiro. Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news e nós não temos que ter medo de fazer o debate. A Receita Federal anunciou que vai acionar a Justiça contra as pessoas que divulgaram mentiras sobre o caso, incluindo parlamentares da oposição ao governo Lula. O Ministério da Fazenda também pediu para a Polícia Federal investigar uma pessoa que estaria compartilhando indevidamente o CPF do ministro Fernando Haddad em grupos de aplicativos de mensagem. As companhias aéreas Azul e Gol assinaram um acordo de fusão. Se for aprovada, a nova empresa vai ser responsável por 60% dos passageiros transportados dentro do Brasil. A Gol e a Azul já vendiam passagens aéreas compartilhadas desde meados do ano passado. O documento assinado agora prevê a criação de uma nova estrutura empresarial. A Gol tem pouco mais de 31% e a Azul quase 30%. Juntas, as duas empresas responderão por mais de 61% dos passageiros de voos domésticos. Outros 38% são ocupados pela Latam. Quem precisa viajar teme que a concentração do setor resulte em aumento dos preços das passagens aéreas. Eu acredito que a concorrência diminui, elas podem, como eu posso falar, unificar o preço de passagens para elas, né? Para mim é uma surpresa, porque eu entendo que nós temos que ter mais opções para que a gente possa também ter uma economia. A união entre Gol e Azul ainda vai depender de análise do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O acordo tem apoio do Palácio do Planalto. Hoje, o ministro de Portos e Aeroportos confirmou que o Brasil bateu um recorde. Foram 118 milhões de brasileiros transportados por avião no ano passado. Silvio Costa Filho também avisou que o governo não vai admitir aumento abusivo das passagens aéreas. O que a gente precisa é fortalecer as companhias aéreas no Brasil. Por quê? Porque através da aviação a gente tem um crescimento no turismo de negócio, no turismo de lazer. É fundamental que a gente fortaleça essas companhias aéreas. É importantíssimo que a gente preserve os empregos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-presidente de viajar aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. O Clébio Cavagnoli tem as informações ao vivo. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Fara, boa noite a você e a todos. Os advogados afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre todas as medidas cautelares que foram impostas pela Justiça e que não há risco de fuga. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal negou a liberação do passaporte com o argumento de que Bolsonaro chegou a falar em pedir refúgio a alguma embaixada se tiver prisão decretada no inquérito que investiga um suposto plano de golpe de Estado. Em uma rede social, o ex-presidente classificou a decisão como grave decepção. Se o ministro Alexandre de Moraes não reconsiderar a decisão, os advogados do ex-presidente pedem que o caso seja julgado por outros integrantes da corte. O Supremo está em recesso até fevereiro e a posse de Trump é na segunda-feira. Fara. Obrigado, Clébio. Eu fico por aqui e você continua aí com o Jornal da Record e pode acessar as notícias de Brasília no r7.com. Cris e Celso. Obrigada, Fara. A economia brasileira cresceu pelo quarto mês seguido no ano passado e avançou 0,1% em novembro, na comparação com outubro. No acumulado de 11 meses, a alta em 2024 é de 3,8%. O chamado IBC-BR funciona como uma prévia do PIB e foi divulgado hoje pelo IBGE, que analisou os dados do Banco Central. Nos Estados Unidos, há poucos dias da posse, o presidente eleito Donald Trump e o vice divulgaram hoje as fotos oficiais do novo governo. No Senado, as últimas sabatinas definem os nomes que vão compor o primeiro escalão do gabinete. O próximo secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os cortes de impostos feitos pelo presidente eleito durante o primeiro mandato em 2017 precisam ser prorrogados. Hoje também foram ouvidos Lee Zeldin, que será ministro do Meio Ambiente, e Doug Burgum, indicado para ser secretário do Interior. Foram divulgados os retratos oficiais do segundo mandato de Trump. O presidente eleito e J.D. Vance foram fotografados em um escritório com a bandeira dos Estados Unidos.
A situação econômica deixada pela administração Biden preocupa, principalmente quando são analisados os gastos públicos. O déficit público dos Estados Unidos atingiu nível recorde nos últimos 3 meses do ano passado. Só nesse período foi equivalente a mais de 4 trilhões de reais. A expectativa dos economistas e do mercado é sobre como Donald Trump vai enfrentar essa situação assim que assumir na semana que vem. Durante a campanha, ele prometeu corte de impostos e o estímulo à produção por meio de incentivos fiscais. E na segunda-feira, ao meio-dia, pelo horário de Washington, 2h em Brasília, as atenções do mundo estarão voltadas para o principal evento político do ano, a posse de Donald Trump. A chamada cerimônia de inauguração é cercada de pompa e ritos. A começar pela data e o local. Desde o segundo mandato de Franklin Roosevelt, em 1937, o vencedor da eleição assume o cargo em 20 de janeiro. Antes, a posse dos presidentes era em março. O principal ato previsto é o juramento, feito pelo presidente com a mão esquerda sobre uma Bíblia, diante do presidente da Suprema Corte. A cerimônia ao ar livre vai acontecer sob frio intenso. Os convidados devem enfrentar temperaturas em torno de 5 a 7 graus negativos e sensação térmica de menos 12 graus. Apesar do clima congelante, esta grande área aqui em frente ao Congresso deverá ficar lotada. O comitê responsável pela organização da cerimônia reservou 220 mil ingressos para o público. Na segunda-feira, depois da posse, Donald Trump vai participar no Capitólio de um almoço com líderes do Congresso. Na sequência, vai seguir em carreata até a Casa Branca e acompanhar de um palanque o desfile cívico-militar. Voltamos a falar de futebol e a Duda Gonçalves está aqui conosco para trazer os gols do Paulistão. Diga lá, Duda. O São Bernardo, Cris, venceu a Água Santa e o Corinthians está empatando com o Red Bull Bragantino. O São Bernardo abriu 2-0 contra o Água Santa. A equipe de Diadema diminuiu, mas não conseguiu empatar. Final 2-1. Lucas Evangelista, de cabeça, abriu o placar para o Red Bull Bragantino contra o Corinthians. No segundo tempo, Thales Magno deixou tudo igual. A partida está 1-1. O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Velo Clube, domingo na Neoquímica Arena, às 6h30 da noite, com transmissão da Record. Cris, Celso. Valeu, Duda. Obrigado, Duda. Essa edição termina aqui, à 00h30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.